Boa noite. Nesta hora, nós vamos iniciar uma série de pregações sobre as bem-aventuranças, os valores do reino dos céus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser cidadão do reino. Não pertencemos mais a esse mundo, mas pertencemos ao Senhor Jesus. Então, como participantes do reino dos céus, como cidadãos do reino dos céus, nós devemos conhecer a nossa carta magna. E as bem-aventuranças são os valores que todo cristão deve começar a viver ainda aqui nesta terra, para podermos vivermos no reino dos céus plenamente quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Então vamos analisar essas bem-aventuranças que se encontram em Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12, que diz assim: Ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, essa é a carta magna do cidadão do reino dos céus. E nós vamos começar com a primeira bem-aventurança, que é: bem-aventurados os pobres de espírito. As palavras de Jesus no Sermão do Monte são profundas e provocativas. Começando com as bem-aventuranças, ele descreve os valores que definem o caráter daqueles que pertencem ao reino. Hoje vamos nos concentrar na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é a base do discipulado e o primeiro passo para uma vida verdadeiramente cristã. Exploraremos o que significa ser pobre de espírito e as bênçãos que acompanham essa condição. Primeiro, o significado de pobre de espírito. Primeiro, nós vemos humildade diante de Deus. O primeiro significado de ser pobre de espírito é humildade diante de Deus. Ser pobre de espírito significa conhecer nossa total dependência de Deus. Significa admitir que, por nós mesmos, não temos nada a oferecer que nos torne dignos de sua presença. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, primeiro, característica de ser pobre de espírito é a nossa humildade diante de Deus e saber que sem Ele nós nada podemos fazer. Segundo, reconhecimento da nossa condição pecaminosa. Somos incapazes de nos salvar, precisamos de Jesus. Essa pobreza é a percepção de nossa necessidade espiritual. Romanos 3:23 diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós precisamos reconhecer a nossa condição pecaminosa. Terceiro, abandono do orgulho espiritual. Ser pobre de espírito é rejeitar o orgulho que impede o relacionamento íntimo com Deus. É perceber que não somos nada sem Ele. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Então nós vemos o significado de ser pobre de espírito, ser humilde diante de Deus, reconhecer a nossa condição pecaminosa, abandonar o orgulho espiritual. Só assim nós vamos realmente estarmos vivendo o valor do reino dos céus, que é ser humilde de espírito, ser pobre de espírito. Vamos ver então agora a importância de ser pobre de espírito. Primeiro, é o primeiro passo para entrar no reino dos céus.
Para que nós possamos entrar no reino do céu, nós temos que sermos pobres de espírito. Jesus ensina que o reino dos céus pertence àqueles que reconhecem sua pobreza espiritual. Essa é a porta de entrada. Em João 3,3 diz assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Nós temos que ter um novo nascimento pelo Espírito Santo. E esse novo nascimento nos traz esse reconhecimento. E é essa de que nós somos pobres de espírito, que nós necessitamos do Senhor, que nada nós fazemos por nós mesmos. Ele nos leva a uma dependência contínua de Deus. Viver como discípulo significa viver em constante dependência, reconhecendo diariamente nossa necessidade de Deus. Provérbios 3, 5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração e não em nós mesmos. Terceiro, cultiva o relacionamento íntimo com o Senhor. Quem é pobre de espírito se aproxima de Deus com um coração humilde, aberto e a aprender e obedecer. Salmo 51, 17. O sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Exemplos bíblicos de pobreza de espírito. Moisés, descrito como o homem mais manso da terra, foi usado poderosamente por Deus porque se via pequeno e dependente do Senhor. Números 12, 3 diz: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Outro exemplo de humildade é Davi. Davi, em muitos dos salmos, expressa sua dependência e necessidade de Deus, reconhecendo que sem ele nada poderia fazer. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Davi, nós conhecemos muito sobre Davi e Golias. Qualquer criança conhece essa passagem, muito ensinado nas escolas dominicais, e quando se fala de Davi se lembra em Golias, por causa dessa passagem. Mas para Davi chegar até aquele momento, ele foi preparado por Deus. Com certeza ele ficava cuidando das ovelhas de Jessé, seu pai, e ali naquele lugar sozinho, solitário, ele tocava a sua harpa, era um hábil tocador de harpa, e ele com certeza ficava louvando ao Senhor Jeová, conhecedor de tudo que Deus havia feito ao povo de Israel, porque o seu pai, com certeza, lhe passava todos esses ensinamentos, era obrigação dos pais passarem para os filhos tudo o que acontecera, e Davi conhecia todos os feitos de Deus, e ali ficava louvando o Senhor, e quando um episódio muito extraordinário aconteceu, cuidando das ovelhas de seu pai, um urso veio para arrebatar as ovelhas, e ele com certeza fez uso desse conhecimento, lançou a sua confiança em Deus e lançou-se contra o urso e conseguiu arrebatar a ovelha da boca do urso. Da mesma forma também, ele fez com o leão e não permitiu que a ovelha fosse tragada. Só que não foi na força de Davi. Ele reconheceu que foi na força de Deus, porque sem Deus ele estaria morto juntamente com a ovelha. E aquele episódio fez com que ele crescesse a sua fé do Deus que ele servia, porque ele ficava ali sozinho, orando, meditando, louvando, e fez provas de Deus, e Deus mostrou que era com ele. Então, quando ele se enfrentou Golias, enquanto todos os soldados estavam com medo daquele homem enorme, porque estavam olhando para o homem, Davi olhava para Deus. Porque diante de Deus, aquele gigante não era nada, era uma formiga. E ele pôde dizer: quem é esse incircunciso para blasfemar contra o exército do Deus vivo? Eu vou contra ele. E hoje saberão que há Deus em Israel. Olha que coisa linda. E quando ele se lança contra
O gigante, apesar de todo o descaso das outras pessoas que não acreditavam nele, até Saul não acreditavam nele, e ele vai, mas ele não vai confiando na sua própria força. Isso é humildade. É saber que vai fazer, mas é Deus quem vai nos usar para a sua glória. E aí nós vimos o desfecho. Davi vence o gigante, corta a cabeça dele. E o povo brada e Deus é glorificado. Então essa é a importância de sermos pobres de espírito, é sabermos que nada vem de nós, mas vem de Deus. Então Davi foi um exemplo também. Paulo também. Paulo considerava tudo o que havia conquistado como esterco comparado ao conhecimento de Cristo. E olha que Paulo ele tinha um grande conhecimento. Foi um homem criado nos pés de Gamaliel. Ele era fariseu de fariseus, era um homem considerado como cabeça do Sinédrio, para herdar a cabeça do Sinédrio, para comandar o povo judeu ali dentro do Sinédrio. Mas quando ele recebe Jesus Cristo, quando na estrada de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele reconhece que ele não sabia nada e por amor ao Senhor, ele desconsidera todas as coisas que ele conhecia até aquele momento por amor ao Senhor. Em Filipenses 3,8 diz: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa é a pobreza de espírito, é saber que tudo vem de Deus. Paulo foi muito bem preparado e depois que ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, todo o seu conhecimento foi usado para a glória de Deus. Quem preparou Paulo foi Deus. Deus já havia chamado Paulo desde o ventre da sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E outro aspecto é as promessas para os pobres de espírito. Vamos ver as promessas para o pobre de espírito. Primeiro, o reino dos céus pertence a eles. Deus promete o seu reino àqueles que reconhecem sua necessidade humildemente e se submete a ele. Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vivem em um estado de bênção contínua. Essas são as promessas. A bem-aventurança não é apenas para o futuro, é uma condição presente para os que vivem em humildade. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Recebem graça e favor divino os pobres de espírito. A graça de Deus é dada aos humildes, enquanto os orgulhosos é rejeitado. 1 Pedro 5,5. Revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E os benefícios de ser pobre de espírito? Vamos ver quais são os benefícios? Crescimento espiritual contínuo. Quem reconhece sua pobreza de espírito está aberto ao ensino e à correção de Deus, o que leva a um crescimento verdadeiro. Colossenses 1,10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Outro benefício é paz interior. Quando dependemos de Deus, deixamos de lado as preocupações excessivas e encontramos paz em sua presença. Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Fortalecimento da fé. Quanto mais reconhecemos nossa necessidade de Deus, mais nossa fé é fortalecida. 2 Coríntios 12,9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Apóstolo Paulo, quando clamava a Deus para tirar um incômodo que ele tinha, né? O espinho na carne, ninguém sabe qual era o que estava acontecendo, se era enfermidade, se era perseguição. Eu sei que algo incomodava o apóstolo e ele pede ao Senhor 3 vezes para que Deus tirasse essa situação e Deus falou que não.
e ele reconhece que enquanto ele é fraco, aí é que ele está forte. Louvado seja o nome do Senhor. Os obstáculos à pobreza de espírito. O orgulho pessoal. O orgulho impede que reconheçamos nossa necessidade de Deus e afasta nosso coração dele. Coração orgulhoso, como nós já falamos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, um dos obstáculos é o orgulho pessoal. O outro, a autossuficiência e confiança nas riquezas. A confiança nos recursos materiais e nas próprias habilidades bloqueia a dependência espiritual de Deus. 1 Timóteo 6,17. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. E outra passagem também muito conhecida é o jovem rico, quando ele chega diante de Jesus e pergunta: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus olha para ele, olha, cumpre as escrituras. E ele diz: todas essas coisas eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus olha para ele com compaixão, com amor, diz: olha, te falta alguma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E ele ficou muito triste, porque era muito rico, e saiu triste. Não fez o que Jesus mandou. Ele estava colocando a sua certeza na riqueza e deixou de acompanhar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o doador da vida, porque a sua confiança estava na sua riqueza, a autossuficiência. A riqueza dá a sensação de poder fazer todas as coisas, mas são coisas efêmeras que passam. Outro obstáculo também à pobreza de espírito é a comparação com os outros. Ao nos compararmos com os outros, caímos na armadilha da autossuficiência ou do orgulho, perdendo o foco em nossa relação com Deus. 2 Coríntios 10:12. Eles, medindo-se e comparando-se consigo mesmos, mostram-se insensatos. Quando Paulo exorta os coríntios que eles estavam fazendo facção dentro da igreja para saber quem era o melhor. Eu sou de Paulo, sou de Apolo. E Paulo, muito usado por Deus, ele fala: olha, quem é Paulo? Quem é Apolo? E ele diz: um planta e o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver o desenvolvimento da pobreza de espírito? Como que nós podemos desenvolver a pobreza de espírito? Primeira forma de desenvolver a pobreza de espírito, a nossa confiança em Deus, é a oração sincera e constante. A oração nos conecta com Deus e nos lembra constantemente de nossa necessidade dele. Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ora a teu Pai. Então nós precisamos orar. Então das formas que nós podemos desenvolver uma pobreza de espírito é nós orarmos sinceramente a Deus. E outra é a meditação na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a nossa verdadeira condição e dependência de Deus, ajudando-nos a abandonar o orgulho. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que maravilha, a palavra do Senhor. E também a confissão e arrependimento contínuo. Porque todos nós pecamos, mas quando nós pecarmos, nós temos que nos arrepender. Confessar nossos pecados e viver em arrependimento nos mantém humildes e dependentes da graça de Deus. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Concluindo essa primeira passagem, que é a pobreza de espírito, nós vimos que cada um de nós é convidado por Jesus a reconhecer a nossa pobreza espiritual. Olhemos para dentro de nós, reconhecendo nossa fraqueza, nossas falhas e nossa necessidade desesperada de Deus.
Ser pobre de espírito é admitir que, sem Ele, nada somos e nada temos de valor eterno. Como igreja, somos chamados a ser um corpo que depende do Senhor em tudo. Devemos nos humilhar perante Deus, reconhecendo que qualquer sucesso ou progresso espiritual é resultado de sua graça e misericórdia. Que possamos ser um exemplo de humildade e dependência para o mundo, refletindo o caráter de Cristo em todas as nossas ações. Hoje, a bem-aventurança de Jesus nos lembra que há alegria e verdadeira realização em ser pobre de espírito. Se nossa confiança está em Deus e não em nós mesmos, somos abençoados agora e com certeza seremos abençoados eternamente no reino dos céus. Que a graça e a paz de Deus nos capacitem a viver esta verdade todos os dias. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver o reino dos céus, possamos viver as bem-aventuranças, e essa primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, que nós possamos aprender e exercitar em nossas vidas, em nome de Jesus. Então, na próxima, nós vamos para a segunda bem-aventurança. Fica com o Senhor Jesus, a paz do Senhor. Até mais.